Este programa é livre para todos os públicos. Minha gente, não pode falar boa tarde, nem boa noite, nem bom dia, estou perdido. Olá, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez no nosso programa Minha Família é Assim, nesse finalzinho de tarde, comecinho de noite. A partir das 19 horas começa o nosso programa, hoje com um tema muito legal. Que Deus uniu, o dinheiro não separe. Finanças para casais. Falando em finanças, ela está aqui, a gerente geral, ela que é... Da nossa família. Da nossa família. É o caixinha. Nada passa por ela, olha, ela é totalmente demais. Gente, que alegria estar chegando com você no programa Minha Família é Assim. Hoje, se você tem alguma dificuldade financeira, fique aí ligadinho. Se vocês dois, casal aí, ou você, sua família, às vezes precisa de uma ajuda, fique aqui. Olha só, o padre Jonas, Monsenhor Jonas Habib, ele tem uma frase muito legal. Fala assim, ó, problemas sempre existirão dentro de casa, mas o que não pode faltar é a alegria do Senhor. Esse dom divino será a nossa força. Toda família passa por crise. É transformando a crise em oportunidade de crescimento familiar que se alcança a alegria. E não fugindo da crise, não fugindo dela ou ainda desfazendo-se do matrimônio. Olha só a dica fantástica que o Padre Jonas nos dá. Não adianta fugir não, viu gente? Porque toda família tem dificuldade, toda família tem crise financeira. E foge, arruma outra, aí depois faz... Meu Deus do céu. Mas o importante é se organizar. Claro, essas frases do Padre Jonas, né? Nosso diretor Aline, né? E em letras bem garrafais, bem grandes, que ajuda muito, né? Principalmente quem está sem óculos. Né? Exatamente. Mas quem está conosco hoje? Mas essa frase do padre tem tudo a ver com que o nosso convidado está aqui hoje. Já veio aqui a irmã dele, só que o olho azul ela pegou do pai e da mãe e ele não pegou. Não pegou o olho azul. Não pegou o olho azul, mas é bonitão também. É. Quem está conosco? Bruno Cunha, missionário da comunidade Canção Nova, irmão da Duda. Irmã da Duda. Bem-vindo, você já veio ao programa uma vez. E o tema foi mais ou menos semelhante, né? É verdade, obrigado, é bom estar aqui de novo, né? Fizemos o programa em outro local, né? Em outro local. Nós falamos sobre finanças, casamento, economia do casal, orçamento, né? Foi um pouquinho do que a gente conversou da última vez. Bruno, quanto tempo de comunidade Canção Nova já? 15 anos. 15 anos. Estamos indo para 16. Casado com a Kátia, a baiana linda, mesma carinha que quando entrou, lindona. E tem duas filhas. A idade das crianças? A Rebeca mais velha tem 5 e a Paola tem 3. Olha só. Gente, eu vou ler aqui, porque ele é muito humilde, ele não vai querer que fale tudo isso aqui que está aqui. Mas o Bruno é tudo isso aqui. Ele é de Recife, né? É economista, professor, missionário da comunidade Canção Nova. Ele possui experiência nas áreas de finanças, educação financeira e universitário, FEI, de São Paulo, fez a FEI, né? Fez doutorado também em administração pela Universidade FEI de São Paulo, é mestre em desenvolvimento regional pela Universidade de Taubaté e possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas e graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Tudo isso, Bruno? Olha só. Estudando, né? Estuda muito, hein? E vive da providência da Canção Nova. É outro título dele que é importante também. Importante. Sem dúvida, né? 15 anos Que aprendendo. beleza, grande. Hoje você trabalha onde? Eu sou professor na faculdade e coordenador do curso de administração, né? Nossa faculdade tem 5 cursos, filosofia e teologia, pela manhã. E à noite nós temos o rádio e TV, jornalismo e administração. E eu sou o coordenador e trabalho junto com a Patrícia, né? Patrícia Correia. Correia. Bruno, que beleza. Você é de Recife, seus pais estão lá, um beijo para eles, muito queridos, né? Com certeza. Os pais da Duda e o seu irmão também que está lá, um grande abraço, essa família querida. Aliás, a mãe dele, sua mãe é arquiteta. Sim, arquiteta. Arquiteta e como loja arquiteta, né? Essa noção de espaço, um dos cenários mais bonitos que eu já vi do Canção Nova sertaneja, pelo Gravatar, foi a mãe dele que fez. Tinha até bananeira, dando banana no palco. Não acredito. Tem bananeira. Olha só que beleza, muito hein? lindos. Ela faz uns cenários muito lindos. Então lá a pra Duda nossa casa de puxou Gravatar. essa parte. É, a parte artística, né? Meu pai é mais administrador e gosta da parte de construção civil, trabalha com isso. Então é mais
mais razão e a minha mãe mais emoção, mais artístico, né? Então, minha irmã puxou isso dela mesma, né? Trouxe essa característica. Legal. Legal. Bruno, dentre as principais causas de separação estão o dinheiro, a situação financeira, um ganha mais do que o outro, essas despesas, isso é um fator preocupante mesmo? No Brasil hoje, né, a cada 3 casamentos, um resulta em divórcio, né? Ai, Isso antes da pandemia, né? Depois da pandemia isso se agravou muito. Então, o número de divórcios, né? Isso registrado em cartório, né? Fora aqueles que não foram registrados. Então, um número muito alto. Então, isso ocorre não só no Brasil, mas em outros países também. Então, eu tenho pesquisado isso no doutorado. Muitos casais se casam, mas não falaram sobre dinheiro antes de casar. Não é? E cada um tem uma história, não é? Vem de uma condição social, econômica diferente e lida com o dinheiro de forma diferente. Então, quando os dois vão dividir, né, as contas para pagar, os planos, os sonhos, as metas, então isso tem sido uma das principais causas de briga e desentendimento entre casais, né? E em casos extremos, não é, na separação. Alguns casos, porque não falaram sobre dinheiro, não têm habilidade para lidar com muitos desafios que o Brasil vive hoje, né? Não só o Brasil, mas outros países também, na área econômica, na área financeira. Em alguns casos, aí o outro extremo, né? Casais que só pensam no dinheiro, né? E isso é muito difundido na literatura. Se o casal ganhar dinheiro, tudo se resolve, não é? E não é bem assim, a realidade não é essa, né? Tem muitos casais bem financeiramente, mas estão mal no seu relacionamento e podem chegar à separação também. Então, a proposta é entender que existem outras coisas além do dinheiro e o dinheiro é importante, né? Mas é colocar Deus em primeiro lugar, né? E depois sim usar as ferramentas que existem para administrar o dinheiro. Então, você falando assim de relacionamento, como que eu posso saber se o relacionamento está assim, sendo meio... tem problemas com lidar com o dinheiro? Como que eu posso saber? Aí na verdade, cada casal pode fazer uma autoavaliação. Até no livro eu trago um questionário para o casal preencher, né? Então o esposo preenche, a esposa preenche. Depois eles comparam as notas, né? Porque são visões diferentes, não é? Você lançou esse livro já faz um tempo, né? Lancei agora em 2022, né? E passei 3 anos pesquisando sobre isso. Atendi muitos casais, muitas pessoas, né? Justamente não somente com problemas financeiros por falta de dinheiro, mas também alguns que possuíam dinheiro, mas mesmo assim estavam enfrentando muitos conflitos. Então, a ausência de Deus causa isso também, não é? Se o casal não coloca Deus em primeiro lugar, o dinheiro não se torna solução, não é? Se torna problemas. Então, o casal, ele pode fazer uma autoavaliação. Eu proponho no livro, por que não fazer um retiro, não é? Tirar um sábado, um domingo, deixar as crianças na casa dos avós, dos parentes, tirar um sábado de manhã, ir à missa, e depois rezar e conversar. Como é que está a nossa situação financeira, não é? Nós vamos fazer 10 anos de casado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos planejar. Teve um casal que ia fazer 20 anos de casado. E eles não tinham absolutamente dinheiro nenhum. E fizeram um plano, 12 meses ali, foram poupando, e nos 20 anos eles conseguiram fazer, né, uma viagem que eles sempre gostariam, que levaram a família toda. Então, assim, é preciso planejar, não é? Então, o casal pode fazer um retiro, né, ou separar um momento para falar sobre isso e ver, porque às vezes um está vivendo crises que o outro nem está percebendo, não é? Nesse ritmo frenético da vida das pessoas, das nossas vidas, né? Às vezes o casal pode estar vivendo crises escondidas, não é? Ou a esposa pode estar precisando, já atendi vários casais que a esposa estava precisando de coisas elementares e o esposo não estava nem percebendo, não é? Estava adquirindo coisas supérfluas e a esposa precisando de coisas simples, básicas, né? Então, esse momento é um momento para você ali colocar as claras e ver, né, onde é que nós queremos chegar, não é? É muito interessante esse tema porque se fala de planejamento familiar, tudo mais, as despesas, porque o casal se une e quando vem os filhos, né, as despesas aumentam e fica aquele negócio, né, quem é que vai pagar o quê? Quem vai pagar o aluguel, o gás? Quem que paga a comida? Será que você pela sua experiência, os caras conversam sobre isso, vai chegando e a gente racha,
Porque hoje em dia tem muito essa... cada um tem a sua conta, né? Cada um não pode mexer na conta do outro, nem a senha. O pessoal fica bom, que a Márcia, ela mexe, ela sabe ela mexe meu celular, porque você está postando. Se você achar uma coisa que não deve aí, ela fuça. Eu fuço Ela mesmo. tem a senha, tudo no celular, ela mexe lá. E tem casais que uma mulher, nossa, mulher Mas você pegar... também fuça no meu. Eu sei, A gente sei. não tem esse negócio, graças a Deus, né? Sabe a senha do Você meu. fuça mais do meu que eu não sei. É. Então, mexe no celular, sabe a senha, abre, olha lá, quem falou lá, quem falou. Mas tem muitos casais que não, parece que a conta é uma coisa separada. Isso. Exatamente. Embora cada casal encontre um equilíbrio, né? Por exemplo, um casal pode ter contas separadas, mas é bom que os dois tenham acesso a essas contas, né? Quanto você ganha, quanto você paga de impostos, quais são as suas deduções, o seu imposto de renda. Tem que haver transparência, porque você casou com uma pessoa, assumiu um compromisso, um sacramento. E por que não o dinheiro também não ser algo em comum? Né? Por que esconder? Exato. E é claro, cada casal tem o seu equilíbrio. Agora, existe mesmo isso, né? Um paga uma conta, outro paga outra. Não dá para dizer que existe uma regra que funcione para todos, mas um princípio é o princípio de transparência financeira. Um planejamento familiar seria assim, com relação ao dinheiro? Vamos supor, de média, o brasileiro não tem educação financeira. É verdade. Na sua grande maioria. O brasileiro, ele recebe o primeiro salário e vai vivendo a vida sem ter... Agora, algumas escolas já têm isso, né, na sua matriz, na base nacional curricular. Mas, de média, todos nós não tivemos um ensino de como usar o dinheiro. Tivemos português, matemática, geografia, mas ninguém nos ensinou como usar. Então, muitos casais, às vezes um sabe mais, tem mais habilidade financeira do que o outro, às vezes os dois, às vezes nenhum dos dois. Não é? Então, existem muitos perfis de casais que eu trago no livro. Não é? Às vezes um é mais seguro, o outro é mais emocional, mais impulsivo. Então, um dos dois vai ser o freio, o outro vai ser o acelerador. Não é? Ou, às vezes, pode acontecer de, em algum momento, esse papel se inverter, não é? O outro percebe que o outro está acelerando muito, né? Hoje o crédito é abundante, não é? Você não precisa nem pedir um cartão de crédito, que ele chega para você, e com limite, não é? Se eu estava olhando o meu cartão de crédito, o limite aumentando sozinho, eu não estava aumentando o meu limite. Meu Deus. Eu tinha que reduzir, não é? Então, se a gente quiser gastar o que a gente não tem, é agora. Acabou o programa, a gente gasta. Dá para comprar um carro com o limite do cartão, qualquer pessoa. Só que, quer dizer, eu te dou um carro potente na sua mão, mas não te ensino a usar. Então, isso que o brasileiro está vivendo hoje, não é? Crédito abundante, empréstimo pessoal, consignado, crédito facilitado de todas as formas, e ele vai lá e dá com os burros na água, né? E depois os juros vão consumindo a vida das pessoas, né? Já vi casos de trabalhadores que 100% do salário está todo comprometido com dívidas e empréstimos. Né? Então o salário cai e já não tem mais nada. Então pensa que situação difícil, não é? Já não tem mais o que fazer. Né? Vai ter que fazer uma reestruturação. Então muitos casais precisam parar para falar sobre dinheiro. E antes de falar sobre dinheiro, precisa falar de Deus, não é? Abençoar esse dinheiro, consagrar esse dinheiro. Até porque Deus supre uma lacuna na nossa vida que o dinheiro não preenche. Então, eu observei casais, nesse tempo todo que eu já acompanhei, não só casais, mas pessoas que compensavam no consumo aquela ausência de algo maior, não é? Então, é natural que quem sente essa ausência e não encontra em Deus vai compensar em alguma forma. Todo excesso esconde uma falta, né? Já diz o ditado. Então, isso acontece de forma assim muito frequente, né, entre os casais. Nossa. É interessante, quando um casal recebe a bênção do matrimônio na igreja, há uma oração de bênção ali, né? E fala até, inclusive, posso abrir suas portas aos pobres e tal. Se fala de uma condição até. Que louvar a Deus pela minha mãe, que meu pai, nós somos 5 irmãos, meu pai era funcionário público, um salário pequeno, dava todo o salário na mão da minha mãe. E ela administrava direitinho, de modo que no domingo, porque era assim, comprava 4 refrigerantes, né, na minha compra, para abrir o domingo. Aí domingo tinha um refrigerante, como se fosse uma grande coisa, tinha sempre um franguinho com maionese, domingo tinha mistura. E o meio de semana era ovo caipira, era coisa mais leve, mas
nós nunca passamos assim fome. Minha mãe administrava, uma administradora e tanto, com um pouquinho que tinha, ela administrava, né, ela que gerenciava a casa toda, né, com o 3º ano primário, com uma capacidade que dava uma segurança muito grande para a gente. Olha que coisa É bonito boa. isso também do gesto do meu pai, né? Meu pai pegava o salário inteiro da fábrica, eu lembro até hoje, era um montinho de notinha assim, dava na mão da minha mãe. Aí ele fazia os bicos dele de mecânica, de arrumar carro, aí esse era para a seresta dele. Ai. Aí mas o salário que vinha da fábrica, eu lembro até hoje, meu pai pegava e dava na mão da minha mãe, para as coisas básicas, aquela compra que vinha para casa, e minha mãe administrava assim. Meu pai também não comprava uma meia, não sabia o preço, né? Eu também mais sabe que eu menos não gosto de ir a shopping, eu gosto de açougue, panela, faca. Isso é um perigo para mim. Cada um tem um E jeito. a Márcia que administra em casa as coisas com muita tranquilidade, que isso vem da nossa família, né? É isso mesmo. Já foi o primeiro bloco, gente. Nosso assunto hoje é o que Deus uniu, o dinheiro não separe. Finanças para casais. Falando aqui com o Bruno, que é formado nessa área. Estamos explorando aqui esse livro maravilhoso, que Deus uniu, o dinheiro não separe, que você pode adquirir na Canção Nova. Voltamos já. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Olha, neste domingo nós estamos falando sobre o que Deus uniu, o dinheiro não separe. Finanças para os casais. Muito interessante. Quem está conosco é o Bruno. Ele está falando então sobre esse livro que ele lançou. Livro que é exatamente esse tema. O que Deus uniu, o dinheiro não separe. Finanças para casais. Você tem alguma dificuldade aí financeira? Adquira esse livro. Nós estamos no programa já falando um pouco do que vai no livro, planejamento familiar, como a gente vai organizar as nossas finanças. É muito fácil, ó. loja.cançãonova.com ou então você pode ligar 12-3186-2600. Faz lembrar o nosso amigo que falava assim, que falou, fiquei até emocionado, falei, nossa, que exemplo bonito. Eu sempre ando de mão dada com minha esposa. Quando a gente já sai, passeia, quando vamos ao shopping. Olha, que legal, não, senão ela compra. Então ele vai... Tá segurando a mão. Mas bem, essa sua camiseta também é da Canção Nova. Gente, olha, nós fomos chamados de modelo esses dias. Sou modelo. Não é modelo de vida, é modelo da Canção Nova. É, modelos A gente Canção só Nova. usa no programa camisetas. Eu estou para trazer um outro traje aqui, que se diga, a diretora me pediu, um poncho, eu venho de poncho. Não vai vir. Não vai ser? Não vai vir. Gente, já tá... Não um pode. poncho, camisa vermelha. Não. Vamos fazer, eu venho, o único que eu vier sem a camiseta vai ser de poncho, aquele poncho tem 30 anos. Meu Deus. O que está escrito meu, que eu não consigo Aquele ler? que crê em mim viverá. Verá. E o seu é rezai, quem? Não sei mais o que, eu não consegui Rezai. entender. Bom, eu não entendi, Não, mas aqui agora é eu quero- muito legal. Deixa eu ler isso aqui, peraí. Ah, meu Deus do céu. Rezai, Rezai, rezai. Acho que são 3 rezai. rezai muitas vezes. Ah, muitas vezes. Rezai vezes muitas. Bom, É. mas olha só que legal. Ela é bufante, É pra você ficar curioso, bonitinha. É, vai ter que ficar curioso e Como é adquirir. que chama essa manga? Bufante. Então é própria para você mesmo, bufante. Ai, meu Deus. Ela usa... Você acha que eu sou bufante, bem? Não, você vê, você bufa sim mesmo. Então, mas olha, fala. Fala. Você vai falar. Que o nosso Bruno aqui, o nosso Bruno, ele é formado nessa área, ele estudou. Toda essa parte financeira e tudo isso. mais. Então, e ele está falando... MBA e tudo MBA, mais. toda essa formação que nós falamos no começo dele aqui, realmente, né? E doutorado então, nessa área. E aí tem a experiência do Carisma Canção Nova, né, que vem enriquecer, né? E aqui tem uma pergunta que a diretora pôs aqui, que eu achei interessante, não podia passar aqui, que tem o truque das mulheres que compra roupa nova e tira a etiqueta. Se eu for um cara desligado como eu, que fala que eu sou desligado, mas às vezes eu... Tempo atrás eu falei, nossa, mas esse crucifixo aqui tá... Nossa Senhora. Foi você que falou isso pra mim? Foi. Não, você tá de brincadeira, você pôs aquela semana, né? Não. Gente, Bruno, olha só. No nosso quarto, vai em cima contar. da cama, tem um crucifixo, desde que a gente casou praticamente. Olha, desde que... Deve ter, nós Quanto tempo temos faz 30 isso? anos de 2 casado, anos? deve ter uns 20 anos. E aí, uns 2, 3 anos atrás, ele falou, nossa,
mas esse crucifixo é lindo. Eu falei, bem do céu, tá na nossa cama. Em todas as casas que a gente morou da Canção Nova, eu ponho ele lá e ele não tinha reparado. Então, esse truque aqui, ó. Muitas vezes acontece nos relacionamentos a compra escondida. Vou começar a olhar a etiqueta. Compram e escondem. Tiram a etiqueta da embalagem. Isso é da Canção Nova. Ah, da Canção Nova. Tiram da embalagem e isso acaba fazendo com que a pessoa perca a confiança um no outro. Eu nunca ouvi fazer isso, mas dizem que fazem isso. É um fato engraçado, né? Homens também fazem com esposa. Também, tira a etiqueta para dizer que é... Não, aí fazem com outras coisas, né? Saem com os amigos, ou então acessórios do carro. O que importa é o seguinte, é que a infidelidade financeira, ela é uma infidelidade. Né? Então ela dá uma brecha para que haja um desentendimento ou uma desconfiança. E a confiança é base do relacionamento, do casamento. Então, isso não é recomendável de forma alguma. Claro que acontece situações assim, por descuido, né? Mas é importante que o casal, por isso a regularidade, né? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, bem, como é que está as nossas finanças? O que você está vendo? O que a gente está precisando? Qual o próximo passo? Nós vamos fazer de férias em dezembro, né? Está se aproximando do final do ano. Então, e aí, de repente, é o momento, olha, eu não te falei, mas eu comprei tal coisa e não te perguntei, ou, né, ou aquele dia estava... Então, é importante colocar tudo ali em pratos limpos para que isso não seja uma oportunidade de discussão, de desentendimento, não é? Porque o título do livro é justamente isso, né? Marcos 10:9 fala o seguinte, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, eu troquei o homem pelo dinheiro, né? Porque o dinheiro é coisa dos homens, não é? O dinheiro, ele é necessário, é uma ferramenta. O amor ao dinheiro, diz a carta de São Tiago, né? O amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Né? Mas é o amor, é o apego. Mas eu preciso do dinheiro, não é? Porque amor não enche barriga, né, minha gente? É verdade. Então, a gente precisa comer arroz, feijão, pagar as contas. Então, é o equilíbrio disso. E a infidelidade, né, ela é uma oportunidade de traição, que pode abrir brechas para coisas maiores. Então, esse é o tipo de problema que a gente tem que matar no ninho, não é? Não, se há um vício de esconder, porque há casos de casais que eu já acompanhei, que vira até uma certa vingança, né? Ah, você fez isso, então agora eu vou fazer isso. Ah, você comprou isso, então agora eu vou comprar isso. Então vira uma moeda de troca. Meu Deus. Não é? Mas que não tem orçamento que dure. Não tem. Então, veja, onde é que vai chegar nisso, né? Então, por que não conversar? Esse mês você vai lá e vamos fazer aquela aquisição que você está querendo? A esposa fez 30 anos, 40 anos, vamos comprar um presente especial para ela? Não, agora é sua vez. Então, é isso, né? É algo engraçado, mas que acontece mesmo. Você já pensou, bem? E eu, por exemplo, eu já facilito que eu odeio shopping. Meu negócio é açougue, loja de panela. E na hora de comprar roupa, eu uso uma marca só, Simidão. Simidão é uma marca muito... Essa aqui. Simidão é francesa. Simidão. Então, gente, também tem o seguinte, esse dia mais queria comprar, eu precisava de uma bermuda. Ela falou, essa bermuda sua, não aguento mais essa bermuda. Vamos comprar. Falei, não quero, não gosto de... Aí eu, de lado de fora da loja, eu vi lá. Falei, eu quero aquele lá, de fora. Vamos entrar para você experimentar. Eu entrei e falei, esse. Entrei, botei, por 1 minuto. Foi o recorde mundial. Fiquei impressionada. Falei, bem, você não quer escolher outra? Ver outro modelo? Não. Aquele. É aquele. Falei, mas tem outra cor? Não, aquele. Falei, pronto. Tá bom. Então assim fica mais fácil, né? Acho que foi a última vez que eu fui no shopping, faz uns 15 anos. Te falar. Mas o importante é isso, minha gente. Porque cada um tem as suas coisas, né? Eu, por exemplo, o meu pai... Passava em frente ao açougue, ele desamarrava o sapato. Ai, meu Deus. E amarrava de novo, olhando assim as carnes, o corte da carne. Eu não fico olhando roupa. Eu só assim, eu olho no açougue, eu fico olhando aquele corte, aquela costelinha de porco assim, aquele pernil, aquele mocotó. Eu fico olhando a carne, cada um tem um gosto, né, de mania, Gastar né? dinheiro. Mas sempre é partilhado, porque na hora que depois que eu faço, Nossa, aí é maravilhoso. eu tenho as sócias aqui que... Ai, que delícia, né? Mas o importante, eu acho que a palavra equilíbrio. Porque tanto para um casal que tem muito, porque tem bastante, mas torna um objeto de briga, né? O dinheiro, porque um quer uma coisa, outro quer outra. E as brigas, diz a palavra de Deus que
o poder, a pessoa fica mais poderosa, as brigas são maiores ainda, às vezes por grandes quantias, né? Sem dúvida. Alguns casais, claro, existe o amor, existe o relacionamento, mas o fator financeiro acabou sendo muito preponderante, ou seja, a pessoa escolheu a outra colocando muita ênfase no dinheiro, certo? Então isso também é problemático, quer dizer, nós estávamos falando de pessoas que negligenciam o dinheiro, por exemplo, negligencia no trabalho, negligencia na hora de poupar, gasta além do que tem. E existe o outro lado, aquela pessoa que está pendendo muito para escolher a pessoa, você que vai, que está namorando, que é noivo, ou você que já é casado. Que importância que você deu para a condição social daquela pessoa, né? Porque, infelizmente, muitos jovens, né, estão buscando uma pessoa olhando o lado financeiro apenas. E isso não sustenta o casamento. Ou até mesmo os dois com um projeto de enriquecimento apenas, né? Tem muita literatura sobre isso, né? Como o casal pode ficar rico. Então, assim, o casal pode ganhar dinheiro, não há um mal nisso, mas se isso é o fim último, eles vão chegar no vazio, não é? Porque o que sustenta um casamento, claro, é o amor, a presença de Deus, não é? A verdade, o conhecimento mútuo e o dinheiro para, né, coroar tudo isso. Agora, se o dinheiro vem em primeiro lugar, não é? Quer dizer, tem até a música do Padre Zezinho, o amor virou consórcio, né? Então, isso não tem longevidade. Tem muitos casos de casais famosos, milionários, bilionários, que chegam à separação. Quer dizer, o dinheiro não resolve. Ou aquela pessoa que tirou na Mega Sena, ganhou na loteria e perdeu tudo, não é? Então, rico é aquele que gasta menos do que ganha, não é? Esse é o rico. Independente de condição social, não é? Porque se ele gasta menos do que o que ele ganha, então ele já tem alguma coisa com quem... Isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Tentar gastar um pouco menos do que ganha, não é? Porque isso é um exercício de maturidade, de esperar o tempo. Quer dizer, as finanças estão muito ligadas às nossas emoções, não é? Se eu não controlo as minhas emoções, eu não controlo o meu dinheiro, não é? Então nós, latino-americanos, nós somos muito dados à emoção, não é? Diferente de outros países. Não coloco isso como algo ruim, mas é uma característica nossa. Então, eu preciso estar atento. Será que as minhas emoções estão impactando o meu dinheiro? Será que eu saio de casa e não consigo me controlar? Ou não consigo ir, né, no celular, olhar e comprar compulsivamente? Né? Será que problemas no meu casamento estão afetando as minhas finanças? Quer dizer, eu estou infeliz no casamento e aí eu vou comprando, não é? Algo está desequilibrado. É alguma coisa errada, né? Ô Bruno, e o Nelsinho falou assim também que você, por ser da comunidade Canção Nova, nós vivemos da providência, nós temos toda essa vivência. O que isso te ajudou, né? Os nossos princípios, o nosso carisma, o que te ajudou, o que isso faz com que você veja toda essa parte financeira de uma forma diferente? Boa pergunta. A gente, assim, a pessoa que mexe com finanças, ela é bem racional. Mas você tem uma coisa a mais, né? Porque você é de uma comunidade e você vive da providência como todos nós, né? Como a Canção Nova. O que muda, o que ajuda? Como que é para você? Uma das coisas que... Eu tive empresa antes de entrar para a comunidade, trabalhei no mercado financeiro, investimentos, bolsa de valores, tudo, né? E quando eu senti o chamado, até um dia que eu decidi, falei, nossa, eu tenho vocação para Canção Nova, realmente, né? Eu estava nessa dúvida. Foi um dia que eu conversei com o diácono, lá na casa de Gravatá, ele me atendeu ali. E daquele dia eu saí, não, é isso. Mas eu entendi, né, aquilo que o Padre Jonas, que sempre me impressionou, né, no Padre Jonas. O Padre Jonas tem ganância por almas, nunca por dinheiro. Isso sempre chamou muito a minha atenção. O Padre Jonas está pouco preocupado se isso, né? A própria campanha do projeto da Minha Alma é algo tecnicamente absurdo, mas do ponto de vista da fé, temos 40 anos aí, né?
Então, o meu aprendizado foi de um jovem que com 16 anos começou a ler só sobre economia, né? Quando chegava o jornal em casa, eu não lia, esportes eu lia depois, primeiro eu lia economia, né? E comecei a investir muito novo, 18, 19 anos já comecei a investir na Bolsa de Valores. E nesses 16 anos de Canção Nova eu entendi que na conta da providência, né? E essa é a proposta do livro, né? No final do livro propõe que o casal escreva todos os seus bens, seus sonhos, suas metas e consagra a Deus, não é? Que é isso que a gente vive. E aí você assina como sendo uma escritura. Que você assina, chama a testemunha, um casal amigo, assina aqui. E ali, a partir daquele momento, o casal vive, né, realmente da providência. Quer dizer, o dinheiro não é meu, o dinheiro é de Deus. Então eu pergunto para Deus, vou reformar a casa agora? Vou trocar de carro agora? Então minhas decisões financeiras são também decisões espirituais, não é? Então esse foi o grande aprendizado, por isso que eu quis contribuir. É um livro prático, não é? Não é um livro teológico para você fazer meditações, é um livro para você aplicar e colher frutos disso, não é? Que legal, é desse livro que eu gosto. Bruno, quando você deu o seu sim para Deus, veio para a Canção Nova, você já imaginava que ia ter nos seus braços as 2 filhas? Não fazia ideia. Agora a Kátia está grávida novamente. Terceiro, com a graça de Deus. É exatamente isso, não é? A gente deixa tudo e recebe muito mais. Eu queria que você falasse para essa câmera aqui, para uma pessoa que está em casa vendo, que você, uma família estabilizada, você tinha a sua vida, né? Tinha os seus estudos, você largou tudo. E hoje Deus te dá uma esposa linda, que é a Kátia, suas filhas lindas, mais um neném chegando aí. O que você tem a dizer sobre a providência para essa pessoa que está vendo lá, passando por dificuldades às vezes, com medo? Eu penso que hoje, né, o jovem, todos nós somos muito temerosos, né? Nós temos muito medo de entregar a vida para Deus. Então eu digo para você, não tenha medo. Se você sente o chamado de Deus para a Canção Nova, Deus tem um plano para você que você não pode nem medir, você não pode nem calcular. Por quê? Se Deus te mostrasse agora o que Ele ia fazer com a sua vida, você não acreditaria. Então você tem que dar um passo na fé. Eu dei, o Nelsinho deu, a Márcia deu, quantos irmãos deram. E olha, gente, dá muito certo. E digo mais, Deus dá além do que a gente pede, não é? Deus dá muito além. No meu caso, por exemplo, eu estava para entrar no mestrado antes de entrar para a comunidade. Larguei. Depois, na comunidade, fiz a pós-graduação, depois o mestrado, agora o doutorado. Quer dizer, eu não pedi isso, mas Deus precisava disso. Então, assim, a conta fecha, né? Então, não ter medo, não ter medo. Agradeço muito você, Bruno. Você é um testemunho para nós. Se formou na Canção Nova e ficou na Canção Nova. Agora servindo a Canção Nova, a nossa belíssima faculdade de Canção Nova, que forma tanta gente para Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua vocação, pela sua família. Voltamos já, minha gente. Estamos de volta com o nosso programa O que Deus uniu, o dinheiro não separe, finanças para casais. É o tema de um livro do nosso convidado Bruno. Aliás, olha, o Pastor Jonas disse que o Davi, só queria falar com o Davi aí, desde o começo. O Davi está aí? Não, Davi é departamento de audiovisuais. Muitos anos, né? 40 anos tem o Davi. Então o Pastor Jonas disse que é o celeiro para o mundo. Então, muitos temas, e esse é um tema muito importante a ser tratado em relação ao dinheiro. Como falou o Bruno, muito bem falado, o dinheiro não é tudo. Ele ajuda bastante em muitas coisas, né? Nem falar aquela música, conhece aquela música romântica? Qual? Quero paz e arroz, amor que é bom vem depois. Muito bem. Mas... Ai, meu Deus. Mas o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então a gente percebe que o casal que tem uma condição financeira excelente, muitas vezes nem se vê, né? Porque o trabalho até tal hora, o trabalho até tal hora, mas e tem casais que conseguem viver bem. E tem muito casal também, o Bruno, muitas pessoas que têm condição e não curtem o dinheiro, né? Tem casais que eu acho interessante, muitos casais que sempre dão um jeitinho, fazem aquela economia, estão juntos, fazem coisas juntos, eles curtem o que eles têm. E tem casais que parece que quanto mais tem, vai acumulando, e às vezes dá até dó a gente pagar um hambúrguer para aquela pessoa, que ela tá tão... Vamos passear um pouquinho, né? convidando. Ela não usufrui do que tem. Isso também é uma prisão, uma compulsão, é um desvio, né?
uma compulsão. Também a pessoa que é muito apegada ao dinheiro, e ela é apegada, ela não curte o dinheiro dela, ela não usufrui dos benefícios disso, não usufrui para ela, não ajuda ninguém também, e vai ficando uma mesquinharia e infeliz, né? Com tanto dinheiro, infeliz. Sem dúvida, é porque a confiança dela está no dinheiro, não está em Deus. Então, a proposta é confiar em Deus e usar o dinheiro. Porque realmente, o mundo de hoje, né, quantas famílias possuem grandes fortunas e absolutamente não vão usar esse dinheiro e depois os filhos vão brigar por causa desse dinheiro. Não são poucos os casos. Então não faz sentido. Com isso nós não estamos dizendo que você deva gastar, né, sem medidas. Mas é preciso buscar a segurança, a estabilidade em Deus e o dinheiro como um amparo para as necessidades temporais. Por quê? Quem crê em Deus, crê na salvação, sabe que tudo o que nós temos deve ser meio para o fim que nós buscamos, não é? Que é a salvação, que é a redenção. Então, infelizmente, eu conheci algumas pessoas que viviam em palácios, mas se comportavam como mendigos. Por quê? Porque não tinham amigos. Porque, não digo em todos os casos absolutamente, nem culpo essas pessoas que possuem muitos bens, mas em alguns casos, essas pessoas têm dificuldades, porque sempre pensam, mas a pessoa está se aproximando de mim, por quê? Não é? Então eu já vivi isso de perto. Sofre com isso, né? Exatamente, não é? Então, então quem tem dinheiro não tem que gastar. Não, o que importa é o seguinte, eu também já conheci pessoas que possuem grandes quantias, mas vivem uma vida normal, não é? Porque o coração dela não está ali, não é? E mais, essas pessoas que têm grandes quantias são chamadas, não em alguns casos sim, nós temos muitos santos da igreja, né, reis e rainhas que deram tudo para os pobres. Mas se não é o chamado dessa pessoa, mas usar disso, não é? Para ajudar quem está à sua volta. Foi para isso que Deus deu esse dom, esse talento. E isso será uma ferramenta de muita felicidade, não é? Não é fazer como aquele desenho, sabe? Aquele tio Patinhas que ficava nadando nas moedas de ouro, não é? Aquilo não faz sentido nenhum, porque o dinheiro pelo dinheiro ele é uma grande solidão. O dinheiro na mão é vendaval, não é? Então, é exatamente isso. Tem pessoas que vivem melhor tendo pouco do que tendo muito, vão viver muitos problemas. Tem uma frase que eu cito no livro que é o seguinte: o dinheiro é uma coisa curiosa. Quem não tem, está louco para ter. E quem tem está cheio de problema por causa dele. Porque o dinheiro também traz problemas. Quem tem muito dinheiro possui também muitos problemas em sua volta. Então, assim, essa ilusão de vou ganhar dinheiro, tudo se resolveu. Não resolve. Mas também se você precisa trabalhar para pagar suas contas, então, entendeu? Então, a proposta do livro é trazer esse equilíbrio, não é? Não endeusar o dinheiro, mas também não menosprezar, não é? Não simplesmente tocar a vida como se isso não fosse uma ferramenta necessária, principalmente para a família, não é? Então, nesse tempo de pandemia, muitas famílias estão passando por situações difíceis, não é? Era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque no final do bloco passado você falou que realmente que a gente tem que perguntar para Deus, né? O que fazer, comprar isso ou não, isso vai ajudar muito as pessoas a poderem fazer um equilíbrio do dinheiro que tem. Devo comprar? Não devo comprar? Devo ajudar essa obra, aquela obra, né? Pedir para Deus a graça mesmo do que fazer com o dinheiro que tem, se é muito ou se é pouco também, né? Para Deus poder ajudar e a providência acontecer. Mas nós tivemos esse tempo assim difícil que foi a pandemia, foi a situação toda de Covid, muitas pessoas ficaram desempregadas, pais de família, jovens. Então a gente está vivendo ainda um tempo assim bem complicado, né? E o que falar para essas pessoas, né, que estão ainda desempregadas ou que precisam se ajustar financeiramente, Bruno? Eu penso que são duas questões que eu trabalho no livro também. Primeiro, ter fé, não é? É uma fase, ela passa, não é? E, ao mesmo tempo que ter fé, faça a sua parte, não é? Há muitas pessoas que saíram de situações financeiras difíceis, trabalhando nos finais de semana por um tempo,
vou citar casos de alunos da Faculdade Canção Nova, que prestaram serviços para poder pagar a faculdade, vender salgado. Quem é jovem, conhece alguém jovem, ou tem habilidade com mídias sociais, vai oferecer produtos, tem oportunidade. Embora a situação seja difícil, para quem quer arregaçar as mangas, tem oportunidade. Faça cursos online, o conhecimento está na internet, não é? Sai um pouco das redes sociais. Se você fala para os meus alunos, se você ficar o dia inteiro na timeline lá, o seu cérebro vai ficar do tamanho de uma ervilha. Porque aquilo ali está pronto. Não estou dizendo que a rede social é má, mas se você fica o dia inteiro ali... Eu tenho alunos que chegam na hora da aula, eu dou aula à noite, né, na maioria dos casos. Então, ele ficou tanto tempo na internet, nas redes sociais, que à noite ele já não tem mais espaço para nada. Então, vai ler um livro. Por exemplo, não só esse como outros, não é? Vai estudar, vai se capacitar. Para os bons, sempre vai haver uma oportunidade e Deus não vai deixar faltar, não é? Agora, Deus também não gosta de preguiçoso. Deus quer que você faça a sua parte, não é? Com isso eu não estou dizendo que quem está desempregado é preguiçoso, de forma alguma. Muita gente teve os empregos cortados, assim, não tiveram nenhuma defesa. E no livro que eu trago é justamente isso. Para você que está passando essa situação, use aquele conhecimento que está ali para você crescer. Se você que está empregado hoje, não é? Num dos capítulos eu falo, seja pontual, entregue mais do que aquilo que é pedido, se relacione bem. Quanta gente perde o emprego por questão de relacionamento, não é? A pessoa pode ser até competente, mas se ela não é boa de relacionamento, não tem alguma flexibilidade, ela perde o emprego e ela fica em vulnerabilidade. Aconteceu, a pessoa está desempregada, faz um currículo, faz um curso, coloca no currículo, faz um currículo bem feito, pede ajuda. Não sei, vai prestar algum serviço que está à sua volta. Não ter vergonha, às vezes, de fazer um serviço simples, não é? Eu lembro quando eu tinha 9 anos, pedi para o meu pai, quero um videogame. Ele falou, vá trabalhar, meu filho. Eu falei, pai, eu tenho 9 anos, não tem problema. Vamos limpar mato? Você já limpou mato, meu filho? Não, criado na cidade, né? Então tá aqui a enxada, vai limpar o mato, não é? Ele me deu um desafio grande para eu limpar um... Não cresci na roça, eu não consegui limpar. Com 3 dias de sol e mão calejada, eu falei, pai, eu não consigo. Eu não vou conseguir, né? Ele fez isso como desafio para mim. Depois ele me deu outras oportunidades, pegou 2 filhotinhos lá de uma raça de cachorro, falou, você vai cuidar desses cachorrinhos, eles vão crescer, depois eles vão acasalar, vão dar cria, depois você vai vender, você vai pegar esse dinheiro e vai comprar o videogame, não é? Então, falando de educação financeira de filhos, não é? Por que não colocar desafio para os filhos também trabalhar? O filho, você vai cortar a grama, muito legal. Né? Então, para você valorizar. Então, desde cedo a gente teve essa... Meu pai não facilitou nesse sentido, não é? Não era essa... E isso não me coloco como exemplo, né? Mas, enfim, voltando para a situação, a adversidade financeira, ter fé. Muita gente está passando situação financeira difícil, mas não está rezando por isso. Não está consagrando. E às vezes o casal não está escutando a direção de Deus para aquela situação financeira. Muita gente não consagra a Deus a sua profissão, o seu dinheiro, as suas dívidas. E Deus tem soluções que a gente não imagina, não é? Tem um relato que eu trago no livro que na Idade Média, nas cruzadas, eu sempre trago esse exemplo, né? Então os cruzados eles iam para a guerra, né? Para reconquistar os lugares santos, né? Que até hoje estão lá por conta disso. E ali alguns mercenários eram contratados, mas esses mercenários precisavam ser batizados. Então você pegava um exército de 10.000 pessoas, todos eram introduzidos ali num rio, na margem de um rio, e eles eram batizados ao mesmo tempo. Mas os mercenários entravam na água, mas não mergulhavam as espadas. Eles diziam, Deus controla o meu corpo, mas a minha espada quem controla sou eu. Então, muitos católicos, cristãos católicos, não mergulham a espada na água, que é a carteira, que é o dinheiro. Deus controla a minha vida, mas o meu dinheiro quem manda sou eu. Então, ajuda pouco na igreja, dá esmola para Deus. Não é assim que funciona, não é? Nosso dinheiro é de Deus. Então agora aí você pode falar assim, vamos para o extremo agora, vou vender tudo, vou fazer igual São Francisco. Não, não é isso, não é? Dê aquilo que Deus coloca no seu coração. Sabendo que você dá com a mão, Deus dá com a outra. Exatamente. É importante também lembrar que o brasileiro no mundo, ele é tido como uma mão de obra muito boa. O brasileiro é muito criativo. Sem falar padroeiro de vários aqui no Achado das Gambiarra, mas o brasileiro ele inventa muito, ele faz... geralmente as pessoas, o cara é especialista só em
em parte hidráulica. O outro, né, nos países é assim. O brasileiro não. Ele sistematicamente, ele é carpinteiro, ele faz de tudo. E dá jeito. Então, essa criatividade brasileira é muito admirada no mundo. A mão de obra brasileira, a facilidade de aprender e também de inventar uma coisa em cima, né? Também na pandemia, teve muita gente que descobriu um novo, né? Que foi para as redes sociais e desenvolveu um novo negócio e nem voltou agora. E também eu quero citar aqui o papel da igreja, São Paulo, Nossa Senhora da Esperança, o padre Jorge e o padre Michael, que eles não pararam na pandemia, nem de celebrar. Celebraram escondido, tudo quietinho, a missa seca, sem cantar, e a polícia passando lá fora. E o que eles faziam também? Porque o pessoal de rua ficou sem comida, que não tinha tudo fechado. Eu lembro que a Cachoeira Paulista era um deserto na pandemia, lembra? A gente andava em Cachoeira, sensação ruim, aqueles filmes de faroeste, aquela cidade fantasma. São Paulo também, e o nosso amigo lá, o nosso amigo Raul, ele disse para nós que ele foi procurar uma paróquia, ele achou essa paróquia, e ele começou a participar. O que eles faziam? Faziam comida e iam levar para as ruas. Porque as pessoas de rua não tinham o que comer, porque não tinha nenhum restaurante aberto, eles não tinham para quem pedir. Né? E o padre falou, se nós não formos, eles vão morrer. Falou, vocês vão morrer, então nós vamos morrer ajudando as pessoas. E olha, muito lindo isso, porque a paróquia não parou de ajudar, não parou de fazer as comidas, levar nas ruas. E eles perguntavam, vocês voltam amanhã? Ai, que dó, né? Então, essa paróquia... E outros padres, o padre Robson, que teve aqui no nosso programa, lá de São Carlos, que a paróquia, muitas paróquias sentiram financeiramente também, porque não tinha mais o dízimo, não tinha mais celebração, não tinha mais ajuda, as despesas da paróquia. O que ele inventou? A padoca do padre, a padaria do padre. Ele e o outro acordava às 3h30 da manhã para fazer o pão. E essa padaria, acabou a pandemia, continua até hoje. Acaba a missa, o povo vai lá com o pão do padre, os bolos do padre, e continua sendo uma subsistência para todo o trabalho social da paróquia. Então, Bruno, nesses seus estudos, o estudo que você tem mestrado, doutorado nessa área de financeira, e você tem também essa graça de conviver com o padre Jonas Abib, que ensinou que é a providência, também essa criatividade brota, né? Deus inspira a gente, como inspirou o padre Jonas, que também na pandemia nós não paramos de evangelizar e foi quando a audiência cancional subiu mais ainda nesse tempo. Então também um momento difícil é o momento de crescer juntos, né? Quando a gente tem fé em Deus e amor às pessoas. Sem dúvida. Esse momento que nós vivemos da pós-pandemia, ainda existem muitas pessoas que estão em situações financeiras que nós podemos ajudar. Né? No nosso bairro, não é distante da gente. É na nossa cidade, né? A gente tem um projeto social na faculdade que a gente vai com os alunos distribuir cestas básicas, né? E aí você vai andando nas periferias de Cachoeira Paulista, aí tem alunos que ficam impressionados, falando, nossa, eu não sabia que existia essa realidade ali. Não é? E Cachoeira Paulista, uma cidade tão pequena. Cidade pequena, se for nas cidades maiores, quanto maior a cidade, maior a miséria, maior a periferia. Não é? E então a gente não pode parar, e a Canção Nova não parou, muita gente que não conhecia a Canção Nova passou a conhecer. Não é? Então é isso, é o momento de se reinventar, não é? Se reinventar, conhecer novas habilidades. Muita gente aproveitou desse período de sofrimento e não ficou parado só assistindo notícia, mas colocou em movimento. Isso, não é? que é bom. Eu vi uma moça, achei uma propaganda, que a moça ela tinha uma loja. Então hoje ela manda uma mala de roupa para casa da pessoa. A pessoa escolhe e devolve. Ela está vendendo muito mais. Nossa, tem essa. Então ela fez uma loja e ela manda a mala. Tal pessoa, o cliente. Aí tem um cara que leva a mala e marca uma hora de buscar. Quanta criatividade. E aí a pessoa vai, ela falou que ela está vendendo muito mais do que ela vendia antes. Então, hoje tem várias malas. Ela optou em criatividade, né? Criatividade. Mas, Bruno, muito obrigada mesmo, viu? Porque foi muito bom. Eu tenho certeza que para muita gente em casa ajudou demais. E o livro vai ajudar mais ainda as pessoas a se organizarem financeiramente, não é mesmo? Mas nós vamos rezar, então, agradecendo a Deus, né, esse programa. Vamos agradecer a Deus pelo Bruno, pela sua família, que cresce cada vez mais, né? Esse investimento que Deus fez na vida dele também, né? É a terceira já, né? Terceira. Que bênção. Vamos rezar então a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos.
Nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui o vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Essa bênção chega até você, a família do Bruno, tão querida lá em Recife, sua família aqui, toda a sua família, nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.